Hello, testando? Sim, vamos começar, né? Então hoje a gente vai começar a aula pelo que a gente terminou na aula passada, que é analisar se vetores são linearmente dependentes ou independentes. Vetores são linearmente dependentes se a gente consegue escrever algum como combinação linear de outros. Então, por exemplo, o 1, o 2, o 3 seriam LD se, por exemplo, o 1 pudesse ser escrito como uma combinação linear de U2 e o 3. Por exemplo, o 1 é igual a A, o 2 mais B, o 3, a gente acha A e acha B, né? Diferente de zero. Então, se a gente achar A diferente de zero ou B diferente de zero, é porque o 1 é a combinação linear dos outros dois, então eles são linearmente dependentes. Né? Se a gente encontrar que só A pode ser zero ou B pode ser zero, então eles são LI. Então, outra forma de fazer essa conta, considerando ao mesmo tempo os três vetores, é fazendo uma combinação linear dos três, por exemplo, assim, A, o 1 mais B, o 2 mais C, o 3, igual ao vetor nulo. E da mesma forma, se A diferente de zero, ou B diferente de zero, ou C diferente de zero, isso quer dizer, basta um não ser zero para eles serem linearmente dependentes. Então quer dizer que existe essa combinação linear. Agora, se a única possibilidade for os três coeficientes serem zero para o vetor dar nulo, então eles são linearmente independentes. E é esse segundo modo aqui que eu vou tratar esse exemplo. Na aula passada nós fizemos pelo exemplo do determinante, mas pelo determinante a gente só consegue resolver pelo espaço R3. Esse exemplo a gente poderia fazer, mas se a gente se acostumar a fazer só pelo determinante, que funciona só com o espaço vetorial R3, quando a gente tiver outro tipo de espaço, a gente não vai conseguir trabalhar. Então, esse modo aqui, né, de fazer essas combinações lineares igual ao vetor nulo, né, então sempre dá para fazer, independente do tipo de vetor que nós tenhamos. Então, eu vou optar por esse modo por causa disso. Tá? Então, vou fazer essa combinação linear, A vezes o 1 mais B vezes o 2 mais C vezes o 3 e ver quais são as possibilidades, o que vai resultar. Então, A vezes o vetor 1, 2, 3. Aí é o toque da caneta ponta fina. A vezes o vetor 1, 2, 3, mais B vezes o vetor 2, 5, 7, mais C vezes o vetor o 3, 1, 3, 5, igual ao vetor nulo 0, 0, 0. Então, aqui, ó, vai dar A, 2A, né? Multiplicação por escalar. Então, pega cada coordenada do vetor e multiplica pelo escalar que está na frente. Então, vai ficar A, 2A, 3A. Aqui vai ficar 2B, 5B, 7B. E esse último vai ficar C, 3C, 5C. Bom, agora a soma. A soma, a gente tem que somar todas as coordenadas x. Então, vai ficar A mais 2B mais C. Depois, todos os y. Então, vai ficar 2A mais 5B mais 3C. E depois vai ficar os z's, né? 3A mais 7B mais 5C. Se esses dois vetores são iguais, essa combinação linear, essa soma
né, A, U1 mais B, U2 mais C, U3 é o vetor nulo, quer dizer que A mais 2B mais C igual a zero, 2A mais 5B mais 3C igual a zero, e 3A mais 7B mais 5C igual a zero. Bom, esse sistema aqui se chama sistema homogêneo, que a gente viu na aula de classificação de sistemas, que ele sempre tem solução, ele nunca é impossível, mas ele pode ter uma solução trivial, A igual a B igual a C igual a zero, ou infinitas soluções. Ou seja, se ele tiver uma única solução, quer dizer que os vetores são LI, né? Porque aí a única solução é o A igual a B igual a C igual a zero. Agora, se ele tiver infinitas soluções, então esses vetores são LD, certo? Então a gente tem, na verdade, como a gente até, eu vou resolver até o final o sistema, mas para saber se são LI ou LD, basta saber quantas soluções tem. Isso quer dizer que a gente não precisa resolver o sistema completo, né? A gente pode apenas escalonar o sistema e escalonando já dá para classificar. Mas como eu vou até o valor de A, B e C, se é a única solução, bom, a gente já vai saber, né? Então, fazer aquele processo de Gauss-Jordan. Vou transformar o sistema numa matriz ampliada. E primeiro vou escalonar o sistema. Então, o primeiro zero que eu vou criar aqui é no 2 e no 3. Primeiro zero que eu vou fazer, depois segundo zero que eu vou fazer. Bom, esse aqui é bom que seja o 1 e é o pivô para anular esses dois. Esse termo eu aprendi recentemente, aliás, me lembrei recentemente, que é quando um número serve para tem essa propriedade de facilitar, né, de estar na posição ideal e ser fácil para analisar e zerar os elementos que a gente tem que anular. Então, para anular esse 2 aqui, que está na linha 2, eu vou multiplicar a linha 1 por 2 e subtrair a linha 2. Ou fazer o inverso, pegar a linha 2 e subtrair duas vezes a linha 1. Então, 2 vezes linha 1 dá 2, 4, 2, 0. Subtrair a linha 2, menos 2, menos 5, menos 3 e 0. Então, 2 menos 2 vai dar 0, 4 menos 5 vai dar menos 1, 2 menos 3 vai dar menos 1 e aqui vai dar 0. Bom, vou multiplicar por menos 1, porque a gente não precisa trabalhar com esses números negativos. Então, quando eu colocar já na matriz equivalente, eu já vou colocar 0, 1, 1, 0. Segundo zero, que está na linha 3, vou fazer parecido, mas usando o pivô que é 1, por isso que é bom que o elemento que esteja nessa posição aqui do pivô seja 1, porque aí é fácil, só multiplicar por 3 a linha 1 e subtrair a linha 3. Então vai ficar 3, 6, 3, 0, subtraindo a linha 3, menos 3, menos 7, menos 5 e 0. Então, aqui vai dar 0, menos 1, aqui dá menos 2, dá 0. Da mesma forma, vou multiplicar por menos 1 para não ficar negativos, para evitar. Então, aqui a gente já tem uma matriz equivalente com 0 nesses dois lugares que a gente
escolheu, na verdade, não escolhemos, né? Que é o processo de escalonamento. Para o processo de escalonamento estar completo, falta um zero. Que nessa posição aqui é o terceiro zero que a gente vai criar. Para esse terceiro zero, o pivô é o de cima, é o que está na segunda linha. Então, a gente vai pegar, para anular esse elemento que está na linha 3, a gente vai pegar a linha 2. Bom, uma subtração já funciona, porque os dois elementos são 1. Então, linha 3 menos linha 2 no lugar da linha 3. Então, vou fazer 0, 1, 2, 0 e subtrair a linha 2. 0 menos 1, 0. Então, 0 mais 0, 0. 1 menos 1, 0. 2 menos 1, 1. E aqui sempre dá 0. Então, agora o sistema estará escalonado. 1, 2, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0. Sistema escalonado, e eu já vejo que só tem uma solução. Vamos lembrar, né? Quando é que a gente sabe que não tem solução ou quando tem infinitas? A gente descobriria isso se ao final do escalonamento essa linha de baixo ficasse assim, ó, se ficasse tipo isso, ó. Se ficasse zero, tudo zero. Se ficar linha completamente zero, quer dizer que teria infinitas soluções. Não é o caso. E se tivesse aqui, ó, na matriz dos coeficientes, zero, e no segundo membro, aqui, qualquer coisa que não fosse zero, aí então não existiria solução. Claro que como o sistema é homogêneo nesse caso, não vai existir essa possibilidade, né? Mas para lembrar quando é que um sistema tem infinitas soluções, e aí ele é chamado de possível, mas indeterminado, e aqui que o sistema é chamado de impossível. No nosso caso, ele é possível, determinado, e na verdade a única solução que existe é a solução trivial, AB igual a C igual a zero. Ou seja, esses vetores, o 1, o 2 e o 3, são linearmente independentes. Pausa para o chimarrão. Então, a gente vai fazer mais um para analisar a dependência ou a independência, mas agora eu peguei polinômios combinados para vocês, para a gente não viciar na questão de trabalhar com o espaço vetorial R3. Na verdade, é o que a gente mais trabalha, e acredito que vocês na engenharia mecânica é o que vocês vão mais trabalhar, mas, né, vamos analisar outros casos também, né? Certo? Então vamos lá. Exemplo 8. Verifique se são linearmente dependentes ou independentes dos polinômios. Então temos três polinômios. P1 de T, um polinômio de grau 2, P2 de T, um polinômio de grau 2, e o P3 de T, um polinômio de grau 1. Então a gente vai fazer a mesma coisa, ó. A vezes P1 mais B vezes P2 mais C vezes P3. Se isso for igual ao polinômio nulo, dependendo dos valores que a gente encontrar A, B e C, eles são LI ou LD. Então, A vezes o polinômio P1 mais B vezes o polinômio P2 mais C vezes o polinômio P3, vamos analisar, igual a zero. Aqui vai ficar AT ao quadrado menos 2AT mais 3A, né? Distributividade dos polinômios, né? Que também tem as propriedades, né? Parecida com os vetores e a multiplicação por escalar. Então, aqui
3CT mais 5C, vamos dar igual a zero. Como aqui são polinômios, a gente vai ter que separar todos os termos que tem t ao quadrado. Então, aqui fica a mais b, esse t ao quadrado. Todos os que tem t, então vai ficar menos 2a mais b mais 3c. E os termos independentes, 3a menos b mais 5c igual a zero. Bom, se esse polinômio da esquerda é igual ao polinômio nulo, o coeficiente de t ao quadrado é zero. O coeficiente de t também é zero, para dar o polinômio nulo. E o termo independente, que é 3a menos b mais 5c, também tem que dar zero. Então, sempre vai cair num sistema. Então, a gente vai resolver pelo mesmo módulo. Como a gente viu, a gente não necessariamente precisa achar a solução do sistema, mas só classificar, saber se tem uma solução só ou se tem infinitas, porque aqui, né, para saber o sistema que a gente tem que resolver para saber se é LI ou LD, sempre vai ser um sistema homogêneo, então ele nunca vai ser impossível. Então, separando os coeficientes, na primeira não tem coeficiente de C, então é zero. E separar os termos independentes, que são os termos nulos. Então, também vamos escalonar, anular inicialmente esses dois primeiros. Primeiro, segundo, na verdade eu faço ao mesmo tempo, né? Então, ó, o pivô, que também é o número 1, e se não tivesse 1 nessa linha, a gente procuraria outra linha que tivesse o número 1, poderia trocar. Então, para anular o menos 2, até como ele é negativo, eu só vou multiplicar a linha 1 por 2 e somar a linha 2. E na linha 3, multiplicar a linha 1 por 3 e subtrair a linha 3 e substituir no lugar, vai ser a nova linha 3. Então, primeiro a linha 2, 2, 2, 0, 0. Depois somar a linha 2. Vai dar 0, 3, 3, 0. Ó. Então, o que eu já vou aproveitar? Vou dividir por 3. Quando eu colocar na nova matriz, que é equivalente a essa primeira, eu já vou colocar para facilitar as contas posteriormente, dividido por 3. Então, 0, 1, 1, 0. E na segunda conta, multiplicando por 3 e subtraindo a linha 3. Então, aqui 3 menos 3 vai dar 0, 4 menos 5 e 0. Infelizmente, aqui não tem nada que simplificar, então a gente deixa assim mesmo. Então, primeira linha a gente não muda, por enquanto. A segunda linha vai ficar 0, 1, 1, 0. A terceira linha, 0, 4, menos 5 e 0. Ainda falta 1 para escalonar, que é esse 4. É o terceiro que a gente vai anular. Para anular esse elemento, então, o pivô já é esse da segunda linha, esse 1 da segunda linha, é o pivô. Então, para substituir a linha 3, eu vou pegar 4 vezes a linha 2 e subtrair a linha 3. Então, vai ficar 0, 4, 4, 0 e subtrair a linha 3 no lugar da linha 3. Vai dar 0, 0, 9, 0.
Então, ó, isso já nos diz que o sistema tem uma solução só. Porque isso aqui é correspondente assim, ó, 9C igual a zero. Passo o 9 dividindo, 0 dividido por 9 é zero. E se o C for igual a zero, aí a gente vai substituir e vai descobrir que o B é igual a zero. E se B é igual a zero, a gente vai substituir na primeira e vai descobrir que o A é igual a zero. Então, só tem uma solução e ela é a solução que a gente chama de trivial, né? Porque a gente sabe que pelo menos essa vai funcionar. Então, quer dizer que os vetores P1, P2 e P3 também são linearmente independentes. E não chegou ainda ninguém na aula, vamos prosseguir. Agora a gente vai ver os conceitos de base e dimensão de um espaço vetorial e eu continuo dependendo, né, se os elementos desse espaço vetorial são linearmente dependentes ou independentes, né, pelas definições que nós veremos. Então, qual é a definição de base? Se a gente tiver um conjunto S de vetores, né, e aqui eu estou imaginando genericamente, né? Então, E1, E2, E3 até EN, ele vai formar uma base do espaço vetorial V se ele tiver duas propriedades. Então, ó, entra aí que para ser base de um espaço vetorial, ele tem que ser linearmente independente e tem que gerar o espaço vetorial V. Né? Como eu disse para vocês na aula passada, para gerar, que a gente falou de conjuntos geradores, mas não falou de base. A gente pode ter um conjunto gerador sem os vetores serem linearmente independentes. Né? Então, esse conjunto gerador, a partir de combinações lineares dos vetores que estão nesse conjunto gerador, né, vai formar qualquer elemento do espaço vetorial. O conjunto gerador é aquele que tem pequenas peças que vai conseguir gerar o conjunto inteiro. Por exemplo, eu contei para vocês, acho que dois exemplos. Um eu me lembro que eu falei do DNA, né? Me lembrei do segundo. Né? No nosso DNA, que diz que está a receita de bolo de como nós somos e de como nós devemos ser feitos, né? Tem só 4 elementos que formam o DNA inteiro e, consequentemente, todo o nosso organismo, que é aquela história de A, C, G, T, se não me engano. Né? Então, eles se combinam e formam o nosso DNA que nos forma. Então, só com essas 4, agora eu não me lembro, né, porque aí é da área da biologia, né, se são, não são enzimas, né, mas são constituintes, né, do DNA, né, isso nos forma, assim como os elementos químicos, lá os elementos químicos da tabela periódica, né, tudo que existe no universo, aliás, tudo que existe no planeta Terra, né, já que a tabela periódica está reduzida ao planeta Terra, ele é constituído de um dos elementos. Alguns podem até não terem sido descobertos, né? Mas são elementos básicos que formam tudo que a gente conhece. E, inclusive, se for orgânico, né? Carbono, oxigênio, né? Nós temos lá o nitrogênio, temos quantos elementos? Ferro, fósforo, que aí eu não me lembro dos elementos, né? Nem sei se ferro é com E, é o símbolo F. Mas nesse sentido de a gente ter pequenas peças, né, que se combinadas, a gente consegue gerar todo um universo. E aqui o nosso universo é um espaço vetorial. Então, por exemplo, se a gente pegar alguns vetores, a gente pode combinar esses vetores para ter o espaço R3, né? Ou o espaço R4, ou o espaço das matrizes, né? Pegar umas poucas matrizes e elas gerarem o conjunto de todas as matrizes a partir de combinações lineares, né?
Então, é nesse sentido, né, que esse S tem que gerar o espaço vetorial. E para chamado de base, né, para de ser mais básico, eles têm que ser linearmente independentes. E isso vai fazer com que ele tenha um número mínimo de elementos, esse conjunto. Porque se eu estou falando só de um conjunto gerador, eu posso ter, por exemplo, para R3, se eu colocar 10 vetores ali, eles podem até gerar o espaço R3, mas eles com certeza não vão ser todos linearmente independentes. Né? De 10, né, tem algumas redundâncias que não precisavam estar ali. Né? Então, se a gente tirar o que não precisa, o que sobra são os linearmente independentes, e aí vai formar a base de um espaço vetorial. E aqui nós temos o teorema 2, que nos acrescenta uma informação. Ó. Se essa é uma base de um espaço vetorial V, então ó, qualquer vetor V é escrito de maneira única, como combinação linear, aí é o português, né, dos vetores de S. E justamente, né, porque se os vetores são linearmente independentes, sei lá, no R3, um vetor V, né, já que aqui eu estou usando a notação de V, V é 3E1 mais 2E2. Vamos supor que esse E1 e E2, né, como ele está dizendo que é base, são linearmente independentes. Então, a única maneira de escrever o 3, o V, é fazendo 3E1 mais 2E2. Agora, se tivesse vetores linearmente dependentes nessa base, essa não seria a única maneira. Então, a dimensão de um espaço vetorial a gente usa para escrever, né, para indicar dimensão no espaço vetorial DMV. Na verdade, ele é um número de vetores linearmente independentes que compõem a base. Então, por que eu sei que lá no R3, o exemplo que eu dei antes, né, o número de elementos de S, que é o número de elementos da base, que eles obrigatoriamente devem ser linearmente independentes, por que eu disse que é 3? Porque o R3 tem 3 dimensões. Então, eu sei que ele tem que ter 3 vetores linearmente independentes para formar o espaço vetorial R3. Né? Então, a palavra dimensão está correta, até no sentido que a gente trabalha intuitivamente até hoje. Né? Por exemplo, um plano vai ter 2 dimensões. Né? Então, se a gente for escrever uma base para ele, né, a gente vai ter que ter 2 vetores. Né? Uma reta é uma dimensão só, então basta a gente ter um vetor que define a base, né, de uma reta, se a reta for um espaço vetorial. Né? Porque para ser espaço vetorial também tem que ter certas condições, né? Não é toda reta, não é todo plano que forma um espaço vetorial, né? Mas dentro dessa condição, a dimensão está ligada ao número de vetores linearmente dependentes que contém a base, certo? Claro que, a não ser se a gente pegar outros espaços que a gente não tem esse conhecimento de dimensão prévio, a gente vai passar um pouquinho de trabalho. Porque justamente, como é que a gente vai saber que um conjunto gera o espaço vetorial? A gente sabe que se o número de elementos for corresponder à dimensão e eles forem linearmente dependentes, vai ser uma base. Mas a gente pode ficar dando voltas, né? Porque justamente o conceito de dimensão é um número possível de vetores linearmente independentes no espaço gerador. Né? Então, a gente vai ter que fazer alguns exemplos, adquirir alguma experiência para perceber qual é a dimensão de um espaço vetorial e assim conseguir determinar mais facilmente uma base para um determinado
espaço vetorial. Né? Aqui o primeiro exemplo que eu trouxe é o próprio R3, que eu disse para você justamente, né? Uma base, a base que a gente chama até a base canônica, né? Que é o IJK. Né? Então, nós temos 3 vetores linearmente independentes. Então, a gente já sabe que a dimensão do R3 é 3. Então, a gente pode ter até outra base, como aqui, ó. Vimos que S, no exemplo 2, né, que ele era a base E1, E2, E3, né, que E1 era 1, 2, 3, E2 era 2, 3, 7 e E3 era 3, 5, 6, é um espaço que era um espaço gerador, e eles eram, e a gente viu que são linearmente independentes. Então, esse E1, E2, E3 forma uma base para R3. Né? Não terminei o exemplo 9 aqui, ó. Então, aqui, ó, o que ele está dizendo? Que, em geral, se o espaço vetorial V é Rn, ou seja, tem n coordenadas, nós temos um vetor que tem n coordenadas, então a dimensão desse espaço vetorial é n. Né? A cada coordenada dita uma dimensão, né, desse espaço vetorial. Para a gente já ter outros exemplos que a gente já possa saber de antemão a dimensão e facilitar na hora, né, de construir uma base. Então, agora o exemplo 10. Se o espaço vetorial for as matrizes de ordem 2, né, quadradas de ordem 2, 2 linhas, 2 colunas, eu tenho um espaço aqui, uma base de 4 matrizes. Mas se a gente pensar bem, uma matriz é como se tivesse 4 coordenadas, né? Porque a gente pode imaginar aqui, ó, que uma matriz 2 por 2, ABCD, ela é equivalente a um vetor de 4 coordenadas. Então, esse vetor teria 4 dimensões e a gente pode estabelecer correspondência com o exemplo 9. Né? Então, aqui a gente sabe que a gente tem que ter 4 matrizes, né, para ir linearmente independentes, essas matrizes, para formar uma base desse espaço vetorial M22. Aqui eu peguei a matriz 1, 1, 0, 0, 1, 0, M2, 0, 1, 0, 0, M3, 0, 0, 1, 0 e M4, 0, 0, 1. Essa também seria a base canônica das matrizes de ordem 2, né? A mais simples possível. Né? E, em geral, né, uma matriz de... O espaço vetorial formados por matrizes de tamanho RS, ou seja, R linhas e S colunas, quantas dimensões vão ter? Né? Qual é a dimensão do espaço desse espaço vetorial? Vai ser R vezes S. Vamos supor uma matriz 2 por 3. Ela vai ter 2 linhas e 3 colunas. Então, ela corresponde, ela é equivalente ao R6, né? Porque a gente pode transformar essa matriz num vetor de 6 coordenadas. Então, esse espaço vetorial teria dimensão 6. E até estou falando nessas transformações, mais adiante a gente vai falar de transformações lineares, né? Então, a gente vai se acostumando até com as palavras, né? Certo? Mais um exemplo, o espaço vetorial dos polinômios, de grau 2 aqui, né? Primeiro, iniciando. Uma das bases também, base canônica, é 1t e t quadrado. Com esses 3 termos, a gente forma qualquer polinômio de grau 2, fazendo combinações, justamente combinações lineares com esses termos. Né? E por que o polinômio é de grau 2, mas nós temos 3 vetores linearmente independentes, então a dimensão desse P2 é 3.
E por que 3? Na verdade, se a gente pensar assim, ó, um polinômio, ele vai ter, polinômio de grau 2, para determinar esse polinômio de grau 2, a gente precisa de 3 variáveis, né? 3 coeficientes, né? O coeficiente de t quadrado, o coeficiente de t e o termo independente, justamente relacionado aos 3 elementos da base desse espaço vetorial. Né? Então, eu preciso de 3 coeficientes para determinar um polinômio de grau 2. Então, a base, a dimensão, né, é 3, ou seja, a base tem 3 vetores linearmente independentes. E se for um polinômio de grau 4, de grau 3, aí vai ser AT ao cubo mais BT ao quadrado mais CT mais o termo independente. Ou seja, a gente precisa de 4 pedaços, né, 4 termos, para a gente definir esse polinômio de grau 3. Então, o polinômio de grau 3, o espaço dos polinômios de grau 3, a dimensão seria 4. Então, genericamente, o espaço vetorial dos polinômios de grau n, n qualquer, a dimensão desse espaço vetorial vai ser n mais 1, né, para fazendo essa associação. Mais um teorema aqui que sempre nos acrescenta, né, informações. Então, se V, teorema 3, se V é o espaço vetorial de dimensão finita, então, se a gente tem n mais 1, ó, dimensão finita n, se a gente tiver n mais 1 ou mais vetores, quer dizer que esse conjunto de vetores já são LD. Né? Porque lembrando que a base tem um número mínimo possível de vetores linearmente independentes. Se a gente agregar algum vetor, né, já não vão ser mais LI, né, vão ser LD. O conjunto S, que é a base, né, ele tem N elementos LI, então, ou seja, qualquer conjunto que tenha N elementos, que é a mesma dimensão de V, e se esses elementos forem LI, então é uma base possível do espaço vetorial V, certo? Então, como eu disse para você, como eu tinha dito antes, né, existem várias bases possíveis para o mesmo espaço vetorial. E se a gente tiver um conjunto gerador T, mas o número de elementos de T for N, então ele também é uma base de V. Quer dizer que, se eu tiver um conjunto gerador que tem N elementos, então, obviamente, então, consequentemente, eles vão ser LI e vai formar uma base do espaço vetorial. Outros teoremas. Suponha que T gera um espaço vetorial V. Lembrem que, para gerar, não necessariamente eles precisam ser LI, mas contém os vetores necessários para gerar o espaço vetorial V. Qualquer quantidade máxima de vetores LI pertencentes a T é uma base de V, né? Justamente pela definição de base, né? E de T, se a gente tirar todos os vetores que são combinações lineares, né? Por exemplo, de um subconjunto S de T, então o S está contido em T. E se eu tiver elementos de T que são combinações lineares de S, a gente pode excluir e o que sobra ainda ser um espaço gerador, e o que vai sobrar, se a gente tirar todos, é uma base de V, porque aí só vai sobrar os linearmente independentes. Certo? E eu acho que o teorema 5 até é um pouquinho mais interessante. Seja V um espaço vetorial de dimensão N e seja T um conjunto LI. Se o número de elementos de T for M, então M tem que ser menor que N. Olha só. Vamos recapitular. Se o espaço vetorial V tem dimensão N, quer dizer que o espaço que gera, vou chamar de S, né? A gente chama de S. O número de elementos de S é N. Então, aqui está dizendo
que os vetores de T são L e I e o número de elementos de T é M. Então, ó, M tem que ser menor que N. Bom, até na relação de inclusão, o M pode ser menor ou igual a N. Sim, porque nesse caso, se for igual, aí, na verdade, o T também seria uma base para o espaço vetorial V. Né? Então, porque aí tudo seria igual aqui, né? Então, o T também seria uma base para V. Mas, se for elementos LI, então quer dizer que M é menor ou igual a N. Vamos fazer um exemplo. Para o espaço vetorial R4, verifique se o conjunto S tem 4 vetores, é uma de suas bases. Bom, como já tem 4 elementos, basta saber se eles são LI ou LD. Se tivesse mais que 4 elementos, né, já não seria base. Poderia ser o espaço gerador, mas não seria a base. Como são 4 elementos nesse S, a gente precisa saber se são linearmente independentes. Então, eu vou chamar de E1, E2, E3, E4. Então, para saber se eles são linearmente independentes, A, E1 mais B, E2 mais C, E3 mais D, E4, tem que dar o vetor nulo. Então, eu vou tentar fazer um pouquinho mais rápido. Ó, então, A1 vai ficar A, mais BE2 vai ficar 0, B, mais C, E3 vai ficar 0, 0, CC. E o último D vai ficar, multiplicando D por E4, vai ficar 0, 0, 0, D. E isso tem que ser igual ao vetor nulo. Sempre a pausa para o chimarrão. Então, aqui, ó, notem que esse A aqui soma com 0. Então, o A é igual a 0. E no segundo, na segunda coordenada, A, B, 0, 0. Então, A mais B igual a 0. Terceira coordenada, A mais B mais C mais 0 igual a 0. E a última, A mais B mais C mais D igual a 0. Mas é um sistema de 4 equações de 4 incógnitas. Felizmente aqui a gente deu sorte, porque aqui o primeiro a gente já consegue definir que A é igual a 0. Se A é igual a 0, então o B é 0. Se A e B são 0, o C é 0. E se A, B e C são 0, o D é 0. Ou seja, esse sistema tem uma única solução, que é a trivial, A igual a B igual a C igual a D igual a 0, quer dizer que esse conjunto aqui, E1, E2, E3 e E4, é uma base de R4. Porque são em número 4, né? E são LI. Certo? Então, esse aqui, né, foi até bem rapidinho, né? Em geral, resolver um sistema de 4 equações e 4 incógnitas é bastante demorado. Então, esse aqui, ó, notem esse exemplo aqui, ó. Para o espaço vetorial R3,
os vetores 257 menos 132, 58. 43, 0 menos 17. 521 menos 317, 94. E 328 menos 512 menos 731 são LI ou LD? A gente não vai precisar fazer conta nenhuma para responder esse exercício. Por quê? Porque aqui a gente tem chamar de U1, U2, U3, U4. Que tem a ver até com um dos teoremas que eu comentei com vocês um pouquinho antes. Se nós temos um espaço vetorial em R3, no máximo a gente vai ter conjuntos de 3 vetores linearmente independentes, no máximo. Se a gente tiver 4 ou mais, que é o que o teorema, se não me engano, dizia, então quer dizer que 4 vetores são obrigatoriamente LD, são linearmente dependentes. Só vou ver um número exato do teorema que dizia isso, para até botar na justificativa. Aqui, ó, teorema 3, letra A. Quaisquer n mais 1 ou mais vetores do espaço vetorial são LD, né? Se a dimensão do espaço vetorial for n e eu tiver n mais 1 vetores ou mais, então eles são LD. Então é o teorema 3A, pelo teorema 3A. Certo? Então vamos mais um. No caso do exercício 13, se considerarmos apenas 3 dos 4 vetores, excluindo um aleatoriamente, teríamos uma base para R3? Se a resposta for não, como saber qual excluir para obtermos uma base desse espaço vetorial? Bom, notem que aqui também não é para fazer contas, é só para pensar um pouquinho sobre os conceitos. Claro, se a gente tirar um dos 4 vetores aleatoriamente, nós vamos ficar com o número de elementos necessários para ter uma base. Só que quem disse que esses 3, se a gente escolher um aleatoriamente para tirar, a gente vai ficar com 3 LI. Então, 3 dos 4 são LI, mas quais? Aí a gente não tem como saber. Então, aleatoriamente, ó, quando ele fala excluindo aleatoriamente, aí a gente não vai ter a garantia de ter uma base. Então, o que a gente precisaria fazer? Por tentativa, só por tentativa. Exclui um, né? Então, primeiro, aleatoriamente, podemos excluir um vetor e ficar com 3 vetores LD. Então, não é garantia. Apenas o número não é garantia. Né? Tem que ter um número e a condição de serem LI. Então, para garantir, a gente teria que excluir um e verificar se os demais seriam LI. E isso a gente já está cansado de fazer, né? Então aqui teria que ser meio por tentativa. Claro, de repente, por isso que esses números estão bem esdrúxulos, né? Ah, números grandes, 257, menos 132, porque para a gente não ser tentado a tentar fazer cálculo, mas só a pensar, tá? Porque até se tivesse alguma combinação que a gente visse, por exemplo, eu estou vendo que o 1
o 2 mais o 3, por exemplo. Vamos supor que fosse fácil de verificar essa conta, que o 1 fosse a soma de o 2 com o 3, ou a subtração de 1, 2 e 3. Então, eu excluiria um 1. E aí, o 2, o 3 e o 4 teria garantia de serem linearmente independentes. Mas como a gente não consegue perceber isso facilmente, não com esses números aqui, então a gente teria que realmente fazer por tentativa. Certo? Então vamos ver mais um teorema aqui. Se W é o subespaço vetorial de V, e se a dimensão de V é N, né? Então a dimensão de W é menor ou igual a N. Até teve um teorema parecido anteriormente, né? Mas ele falava de um conjunto gerador e não de um subespaço vetorial, né? Então aqui um pouquinho diferente. Também a gente consegue perceber, né, entender a validade desse teorema da mesma forma, né? Se a gente tem um subespaço vetorial, quer dizer que esse subespaço vetorial também é um espaço vetorial, né? Mas se ele é um subespaço, a dimensão dele tem que ser menor. Se for igual, é aquela história. Se tiver a mesma dimensão, então quer dizer que esse subespaço é o próprio espaço vetorial, né? Não seria sub. Então, olha os exemplos citados no exemplo 15. Ou seja, subespaços vetoriais de R3. Então, aqui, ó, se nós tivermos um subespaço de R3 que tem a dimensão zero é um ponto. Como para ser espaço vetorial tem que ter o elemento nulo, então quer dizer que esse ponto tem que ser a origem do plano do espaço cartesiano, né, o 0, 0, 0. Então aí, né, só tem um elemento por causa da dimensão, que é um ponto, porque a dimensão é 0, que é a origem, né, do sistema. Se a dimensão for 1, é uma reta, mas uma reta também especial, porque tem que sempre um subespaço vetorial tem que conter o 0, né? Para ser espaço vetorial tem que conter o 0, né, do espaço vetorial. Então tem que ser uma reta que passa pela origem. Se a dimensão de W for 2 e W é um subespaço vetorial de R3, então é um plano que também tem que conter a origem. Lembra que eu comentei em algum momento, né, que nem toda reta e nem todo plano é um subespaço, é um espaço vetorial, porque tem essa condição. Para ser espaço vetorial tem que conter a origem. E se a dimensão do espaço do subespaço vetorial que está contido em R3 é 3, então esse W é o próprio R3. Né? Para a gente entender um pouco, né, esse teorema aí. De novo. Então, a gente diz que é a matriz do tipo N por N, M por N. M linhas e N colunas sobre um corpo K, quer dizer que os elementos dessa matriz pertencem a esse conjunto K. Não é nada demais. Geralmente, na nossa realidade aqui, esse corpo K é o corpo dos reais, é o conjunto dos reais. Né? E ganha nome de corpo porque é todo o conjunto que tem as mesmas propriedades dos reais, não necessariamente sendo os reais, só os reais, né, que tem aquelas propriedades. Então, ó, dentro dessa matriz, a gente tem as linhas dessa matriz que podem ser entendidas como vetores. Mas vetores, ó, se tem M linhas e N colunas, cada linha vai ter N elementos. Então, podem ser interpretados como vetores, ó, do espaço KN ou RN, né, que seria o nosso caso mais comum. Então, elas podem ser interpretadas como vetores e, inclusive, o espaço gerado por essas linhas tem até um nome, RASP, de A, né? Parece RASP.
Na verdade, raw, que eu não sei a pronúncia correta em inglês, né? Sempre a desgraça, por que os termos são em inglês? Por que não aportuguesam, né? Os termos. Raw é linha, ou eu acredito que seja, né? Pela lógica. Raw é linha e aqui é SP de espaço vetorial, ou seja, o espaço vetorial formado pelas linhas de uma matriz A. Claro, elas não necessariamente vão ser linearmente independentes. Para essas linhas dessa matriz serem uma base desse espaço vetorial, né? Mas é um conjunto gerador. Agora, se a gente reduzir aos linearmente independentes, aí a gente tem uma base para esse espaço. A questão é que, se a gente conseguir um número de linhas que são vetores também, né, linearmente independentes, isso é que eles definem, né, como posto de A. E também usam o nome em inglês, infelizmente, que é rank, que eu também não sei a pronúncia, né? Vou ler como se fosse em português, porque eu não tenho a menor ideia de como se pronuncia, né? Então, ó, isso quer dizer que se a dimensão de um espaço vetorial é o número de vetores linearmente dependentes da base, quer dizer que a dimensão desse espaço vetorial formado pelas linhas, o RAUSP aí, da matriz A, é justamente igual ao oposto da matriz. Né? Por isso que essa definição é importante. Né? Inclusive, porque se a gente trabalha com uma matriz, a gente consegue trabalhar vários, como se a gente tivesse vários vetores ao mesmo tempo. Né? Então, isso facilita, né, até o trabalho braçal que a gente tem, às vezes, para fazer com uma matriz. Ó, vamos ver o que o teorema 7 nos diz sobre o posto de uma matriz. Né? A quantidade máxima de linhas linearmente independentes de qualquer matriz A é igual à quantidade máxima de colunas linearmente independentes de A. Assim, a dimensão do espaço formado pelas linhas de A é igual à dimensão do espaço formado pelas colunas da mesma matriz. Sim, sim, sim. Bom, isso não quer dizer que o espaço formado pelas linhas é igual ao espaço formado pelas colunas. Eles só estão dizendo, né, que eles têm a mesma dimensão, não que sejam o mesmo espaço, certo? Acho que até o próximo exemplo eu vou poder trabalhar aqui, ó. Eu vou poder esclarecer essa diferença. Se não me engano, é o último exemplo. Não, ainda temos mais alguma coisa. Porque, por exemplo, essa matriz tem 2, 3, 4, 5 linhas. Então, quer dizer que isso corresponde a 5 vetores de 2, 3, 4, 5, 6 coordenadas. Ou seja, 5 vetores de R6. Quer dizer que essas 5 linhas, elas formam um subespaço, né, de R6. E se eu pensar nas colunas, 1, 2, 3, 4, nós temos 6 colunas, mas que correspondem a 6 vetores, mas agora de 5 coordenadas, ou seja, do espaço vetorial é esse 5. Então, aqui, se a gente tem nesse caso, se essas 6 colunas geram um espaço, ou um espaço vetorial, né, vou dizer, ele tá, eu vou chamar de U, ele está contido em R5. Então, notem aqui, ó, que são subespaços diferentes, porque um subespaço que está contido em R5 e um subespaço que está contido em R6 são obrigatoriamente diferentes. Um são vetores de 5 coordenadas e o outro são vetores de 6 coordenadas. Mas a dimensão desses subespaços podem aí sim serem iguais. E aí é esse trabalho que a gente vai fazer nesse exemplo.
É isso que afirma o teorema, né? Que se a gente pegar o espaço das linhas e o espaço das colunas tem a mesma dimensão, e a gente vai descobrir, na verdade, o posto, né, dessa matriz. E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso pelo mesmo método de Gauss-Jordan. Sim, a gente vai apenas aqui, a gente pode tanto diagonalizar ou só escalonar o sistema, porque a gente só tem que saber quantos são LI. Na verdade, a gente também, com isso, pode formar uma base, né? Tanto do espaço vetorial das linhas, como o espaço vetorial das colunas. A gente pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo, apenas de escalonar essa matriz, com os mesmos procedimentos que a gente faz com a matriz associada ao sistema, né? As mesmas coisas. Então, por exemplo, claro que aqui vai dar um trabalhinho, né? Ó, quantos a gente vai ter que anular aqui, ó, na primeira parte? 1, 2, 3, 4 zeros na primeira fase, em que o pivô é o elemento A11 da matriz. Então é isso que a gente tem que fazer. Então vamos, mão na obra, né? Então aqui, o momento do vídeo que até se vocês quiserem, né? Vocês podem acelerar para analisar esse processo que a gente fez já várias vezes, né? Então, por exemplo, pivô é 1, justamente, né? Por isso ele é chamado de pivô. Então, para anular esse elemento de L2, eu vou pegar L2 e subtrair 2 vezes L1. Ó, esse elemento, o da linha 3, ele é 3. Então, o pivô também vai servir para isso. Ó, basta fazer L3 menos 3 vezes L1. Na linha 1, 2, 3, 4, o que eu tenho que anular é 1. Então, basta uma subtração já para anular esse elemento daqui. E a linha 5, como aqui também é 2, também fazer linha 5 menos 2 vezes linha 1. Então, aqui embaixo, né, linha 2, copiar a linha 2. 2, 5, 5, 6, 4, 5. Ó, notem que aqui, ó, se é uma matriz associada, essa aqui estaria os pontilhados, né? Subtrair 2 vezes a linha 1. Então, menos 2, menos 4, menos 2, menos 6, menos 2, menos 4. Vai dar 0, 1, 3, 0, 2 e 1. Então, essa é a nova linha 2. Depois tem que multiplicar né, para a linha O. Então, essa já foi feita. A linha 3, que é 3, 7, 6, 9, 6, 9. Agora, pegar a primeira linha e multiplicar por menos 3. Então, vai dar menos 3, menos 6, menos 3, menos 9, menos 3, menos 6. Espera aí que eu vou fazer de novo, porque eu acho que eu estava olhando outra linha, quando estava multiplicando por menos 3. 1 vezes menos 3, menos 3. 2 vezes menos 3, menos 6. 1 vezes menos 3, menos 3. 3 vezes menos 3, menos 9. 1 vezes menos 3, menos 3. E 2 vezes menos 3, menos 6. Agora tá certo. Tá certinho, então. 7 menos 6, 1. 6 menos 3, 3. 9 menos 9, 0. 6 menos 3, 3. 9 menos 6, 3. Então, esta é a nova linha 3.
linha 4, 1, 5, 10, 8, 9, 9, menos a linha 1, menos 1, menos 2, menos 1, menos 3, menos 1, menos 2. Dá 0, 3, 9, 5, 8, 7. Essa é a nova linha 4. E a linha 5, 2, 6, 8, 11, 9, 12, menos 2 vezes a linha 1, menos 2, menos 4, menos 2, menos 6, menos 2, menos 4. Estou copiando lá daqui porque eu sei que eu fiz a mesma conta. Então, 0, 2, 4, 5, 7 e 8. 8 menos 2. 8 menos 2, 6. 11 menos 5, 5. 9 menos 2, 7. Agora eu acho que está certo. Então, essa é a nova linha 5. Nova linha 2. 0, 1, 3, 0, 2, 1. Nova linha 3, 0, 1, 3, 0, 3, 3, 0, 1, 3, 0, 3, 3, 0, 3, 9, 5, 8, 0, 3, 9, 5, 8, 7. E a última, 0, 2, 6, 5, 7, 8. Olha quantos elementos a gente ainda precisa anular. Então, próxima leva. Esse 1, esse 3, esse 2. E o pivô é o primeiro da segunda linha. Então, aqui, ó, para anular a linha 3, só uma subtração vale. Aqui, para anular a linha 4, já tem que multiplicar por
menos 3. E aqui na linha 5 por menos 2. O pivô agora tá na linha 2. Então, linha 3. 0, 1, 3, 0, 2, 1, menos 0, menos 1, menos 3, 0, menos 3, menos 3. Não, peraí que eu acho que eu peguei a linha errada. Ah, sim, peguei a própria linha. Aí não ia dar certo mesmo. Então, 0, 1, 3, 0, menos 2, menos 1. 0, 1 menos 1, 0, 3 menos 3, 0. Aqui já tem um 0, isso é ótimo. 3 menos 2, 1. 3 menos 1, 2. Ó, porque isso é ótimo, porque aqui ó, eu já tenho uma linha com 4 zeros. Então, adiantou 1, 2, 3, 4. Ó, essa última linha tem que ter 4 zeros. Então, se as outras não tiver ninguém com 4 zeros, aqui eu já ganho. Já tenho uma linha para trocar, vai ser bom. Então, mas por enquanto a gente tem que esperar. Então, agora 0, 3, 9, 5, 8, 7. E agora pegar a linha 1 e multiplicar por 3. Então, vezes 3, 3, 9, 0, 6, 3. Então, 0, 0, 0, 3 menos 3, 0, 9 menos 9, 0, 5 mais 0, 5, 8 menos 6, 2, 7 menos 3, 4. Notem que aqui ó, tem 3 zeros, né? E a anterior tem 4 zeros. Isso é bom, né? Porque aqui, ó, eu já tenho uma linha, que essa linha aqui vai para o lugar da linha 5. Essa aqui vai para o lugar da linha 4. Vamos ver a próxima, né? É claro, estou me adiantando aqui, na verdade. Tenho que esperar a próxima para ver no que dá. A próxima é multiplicar, pegar a própria linha 5 e multiplicar a linha 2 por menos 2. Então, 0, 2, 6, 5, 7, 8. Agora, multiplicar a linha 1 por 2. Ó, aqui, ó, já tá a linha. Tô pegando para não ter que ficar subindo e descendo. Né? Aqui tá escrito a linha menos a linha 2, né? Então só teria que multiplicar por 2. Então 0 vezes 2, 0. Menos 1 vezes 2, menos 2. Menos 3 vezes 2, menos 6. 0 vezes menos 2, 0. Menos 2 vezes 2, menos 4. E menos 1 vezes 2, menos 2. Então aqui 0, 0, 0, 5, 3 e 6, ó. Ah, então, ó, notem que tem o mesmo número de zeros do anterior. Então, 3 zeros. Então, quer dizer que eu posso colocar esse resultado aqui na linha 3. Ou esse aqui na linha 3. E esse aqui na linha 4. Então, aqui, a primeira e a segunda a gente já repete, porque estão no escalonamento. Acho que eu nunca tinha feito um escalonamento tão grande, não um sistema tão grande, mas pode acontecer. Agora a linha 3. Quem vai ser a linha 3? 5, 2, 4. 5, 2, 4 e o resto tudo zero. Linha 4. 5, 3, 6. 5, 3, 6 e o resto tudo zero. E agora a linha 5, porque tinha 4 zeros.
1, 2, 3, 4, 1, 2. Então, isso já nos facilitou um pouco, porque criou. Notem que na realidade já está escalonado. Então, a gente não precisa fazer, se a gente não quiser diagonalizar a matriz, a gente não precisa fazer mais nada, tanto para saber o posto, quanto para saber a base do espaço vetorial gerado pelas linhas e quanto o espaço vetorial gerado pelas colunas dessa matriz A. Bom, qual é o posto de A? Vou começar com o posto de A. Como é que a gente enxerga quantos vetores aqui são LI ou LD? Aliás, né, quantos são LI? Como descartar? Notem aqui, ó, que esses dois aqui, eles têm os mesmos números, o mesmo número de zeros. Então, quer dizer que dentro do escalonamento, um deles fugiu do padrão. Né? Que se aqui não se no lugar desse zero não fosse um zero, quer dizer que todos seriam LI. E isso é possível? Bom, são 5 vetores no espaço de R6, isso é possível. Né? Então, os 5 poderiam ser LI, mas já que aqui ó, esses dois ficaram com o mesmo número de zeros, quer dizer que um desses dois a gente tem que excluir. Claro, se vocês quiserem ir um pouquinho mais adiante, vocês poderiam, mas ó, como já está escalonado, a gente já pode verificar. Ó, então, excluindo um desses dois, então quer dizer, aliás, eu não vou riscar esse, eu vou riscar o que está fora do padrão, né? Então aquele ali não deveria estar ali. Então o que sobram são 1, 2, 3, 4. Então o posto dessa matriz é 4. Então lembrem que são 4 vetores linearmente independentes que formam o subespaço das linhas, tá? É que depois eu tenho que achar um espaço, né, agora para resolver esse exemplo. Mas que é o mesmo, né, o número de vetores linearmente independentes das colunas. Notem que para as colunas, ó, esse aqui eu teria que excluir, porque tem o mesmo número de zeros dessa primeira. Então, essa aqui eu teria que excluir. E essas duas colunas aqui, ó, uma eu também teria que excluir, porque ela não tem, não fica com nenhum zero. Então, se juntar, se pegar essas duas, quer dizer que vai ter uma combinação linear, né, que uma vai dar a outra. Então, eu excluiria essa daqui. Então, ficaria 1, 2, 3, 4 vetores válidos. Então, também confirmando o teorema que a gente viu, né, que a dimensão do espaço vetorial gerado pelas linhas é igual à dimensão do espaço vetorial gerado pelas colunas. Agora, onde é que, se é que eu tenho espaço? Espaço eu tenho, né? Mas, para colocar, né, o espaço gerado pelas linhas, então são 4 vetores. Então, eu vou chamar de... Claro que eu vou ter que ficar copiando e colando. Vamos ver se eu consigo escrever com a letrinha pequena. Então, o 1 igual 1, 2, 1, 3, 1, 2. O 2, 0, 1, 3, 0, 2, 1. O 3,
0,00536 e o 4, 0,00012. Vamos chamar de U o subespaço RAUSP da matriz A, né, que é das linhas. Então, o S de U, espaço gerador, né, aliás, a base desse espaço vetorial é o 1, o 2, o 3 e o 4. Agora, se eu chamar de W, como é que é coluna em inglês? Deve ter a mesma lógica, né? Coluna em inglês. Vamos ver. Coluna, tradução. Column. C-O-L-O-M-N. Deve ser isso. Pela lógica, não sei se tem essa lógica. E aí eu vou chamar de W1, W2, W3, W4, porque eu sei que também são 4 vetores que formam esse subespaço. Então, ó, o primeiro, 1, 0, 0, 0, 0. 2, 1, 0, 0, 0. O próximo é aquele que é análogo a esse, não acrescenta informação. A gente tirou, depois 30550, 30550 e 12231. 12231. Então, é esse a base para o espaço das colunas W1, W2, W3 e W4. Bom, pelo horário a gente já teria parado a aula para os exercícios depois da questão avaliada. Então, eu vou falar de soma de espaços vetoriais, então, na próxima aula. Até mais.